Então, pessoal, dando continuidade, no vídeo anterior, os verbos transitivos diretos são aqueles que não necessitam de preposição, já os verbos transitivos indiretos necessitam de preposição. Então, os exemplos de verbo de preposição são em, a, tá? Então, segue esse exemplo de preposições. Existem vários outros tipos. Então, quando nós falamos em verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, nós não poderemos colocar ele escrito dessa maneira. Então, a gente vai abreviar, fazer a abreviação desses termos. Então, o verbo transitivo indireto passará a ser VTI e verbo transitivo direto VTD. Ok? Então, quando vocês verem esses termos, significa verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto necessita de preposição, verbo transitivo indireto não necessita de preposição. Vamos analisar esse caso, desses exemplos que vocês têm aí. Ele mora em outra cidade. Então, veja, aqui nós temos um exemplo de um verbo transitivo indireto, pois necessita de uma preposição. Ele mora em. Quem mora, mora em algum lugar. Então, aqui implica a necessidade de uma preposição. Logo, vem a ser um verbo transitivo indireto. Já no segundo caso, isso implica mudança de horário. Aqui nós não temos preposição, não há necessidade. Então, é um verbo transitivo direto. Segundo caso, nós iremos ao passeio. Nesse caso aí, o iremos vem do verbo ir. Então, o verbo ir necessita de uma preposição que é quem vai a algum lugar. Então, nós iremos ao passeio. Verbo transitivo indireto. Ok? Então, esse aqui é um exemplo para vocês, para compreendermos melhor sobre a transitividade verbal, para que a gente consiga compreender da regência verbal. Então, agora dando sequência nos verbos e as alterações que eles sofrem, tá? Porque nem todas as vezes o verbo tem o mesmo significado, ele sofre suas alterações. Então, vamos ver alguns exemplos que vocês têm aí também dos verbos onde eles vão ser necessários observar o seu significado para podermos classificá-lo. Então, do verbo assistir, vamos iniciar por ele. O verbo assistir, na letra A, com o sentido de ver, então ele exige preposição. Que tal assistirmos ao filme? Então, aqui no sentido de ver, a gente está assistindo ao filme, então exige preposição. Já nesse caso, quando o verbo assistir for no sentido de dar assistência, ele não exige preposição. Então, se ele exige preposição, vamos sempre fazer essa pergunta. Se exige preposição, é um VTI. Se não exige preposição, VTD. Tá? Então, com o sentido de dar assistência, então não existe preposição. Exemplo, sempre assistiu pessoas mais velhas. Quer dizer,